Oi, minha gente, tudo certinho? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o verbo haver, que gera bastante confusão quando ele funciona como um verbo impessoal. Então, fica comigo até o final desse vídeo e já curte, tá certo? Para incentivar o trabalho da professora. Gente, é o seguinte, por que o verbo haver gera essa confusão, né? Porque quando a gente estuda concordância verbal, a regra básica é que o sujeito, né, ele concorde com o verbo. Então, se o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo precisa estar no singular. Essa é a regra básica, né? Então, qual é a questão com o verbo haver? É que não só o verbo haver, mas qualquer outro verbo, quando esse verbo ele é impessoal, ele permanece na terceira pessoa do singular, independente dele estar inserido numa frase que esteja toda no plural. E isso parece muito estranho, tendo em vista a regra básica de concordância verbal. Por isso que as pessoas geralmente cometem esse erro com o verbo haver, com o verbo fazer, quando também o verbo fazer funciona como um verbo impessoal. Rita, você falou, mas na prática, como é que funciona isso? Então, vamos lá que eu vou trazer alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é aproveitando para responder o último post que eu fiz lá no Instagram, que foi, coloquei lá o espaço para você responder se era havia ou haviam, e a frase era pessoas na rua. Então, geralmente, o que é que as pessoas respondem? Que haviam pessoas na rua, justamente porque estamos acostumados a fazer com que o verbo concorde com o sujeito, não é isso? Mas veja, o verbo haver, neste contexto, ele é impessoal. Quando o verbo é impessoal, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. E isso significa, inclusive, é até uma informação bônus para esse vídeo, que a oração ela se torna uma oração sem sujeito, por mais que você consiga identificar a quem se refere as informações dessa oração. Se na oração você usar um verbo, você identificar um verbo ali impessoal, tá certo? Essa oração, ela se torna uma oração sem sujeito. Essa é uma informação adicional que eu estou trazendo nesse vídeo, tá certo? Mas voltando, havia pessoas na rua. Nesta oração, o verbo haver, ele vai ser escrito de maneira, vai ser escrito no singular, tá? E qual é a explicação? Porque esse verbo é impessoal. Rita, existe uma forma de saber, de fazer isso? É que aqui o verbo haver, ele tem o sentido do verbo existir, tá? Por isso que ele é impessoal. Então, toda vez que o verbo haver for sinônimo, né, do verbo existir, ou seja, tiver o mesmo sentido do verbo existir, significa que ele vai ficar no singular, independente das outras palavras da frase, né? Mesmo que as outras palavras estiverem todas no plural. Mesmo que para você pareça estranho, né? Porque a gente aprende que o verbo tem que concordar com as outras palavras, todas as palavras têm que estar no plural, né? Tem que estar tudo concordando, né? Mesmo assim, o verbo haver, com sentido de existir, ele vai ficar no singular, tá certo? E aí a dica é: troque pelo verbo existir e faça isso na prática para você verificar, para você tirar a prova. E aí como é que fica? Coloque no mesmo tempo verbal. Existem pessoas na rua. Agora, claro, quando você fizer a alteração, o verbo existir não é um verbo impessoal, então ele vai ficar no plural sim, tá? Então, existem pessoas na rua. Perceba que se eu faço a troca,
eu não tenho prejuízo, eu não sofro, a minha oração não sofre prejuízo de sentido, né? E isso faz com que eu tenha certeza de que o verbo haver tem o mesmo sentido realmente do verbo existir, tá? Então, sendo assim, o verbo haver fica no singular, tá certo? Outros exemplos. Havia sérios problemas na cidade. Ó, eu e os meus papéis, né? Havia, se eu quiser tirar a prova, é só substituir. Existiam sérios problemas na cidade. Tá tudo bem se eu fizer a troca. Inclusive, isso me mostra que o verbo haver tem o mesmo sentido do verbo existir. Isso também acontece caso eu queira usar uma locução verbal, com o verbo haver, tá certo? Gente, lembrando que locução verbal é quando eu uso dois verbos, tá? Com o sentido de um verbo, tá? Por exemplo, deve haver sérios problemas na cidade. Eu poderia simplesmente dizer que deve existir, né? No sentido de existir. Aqui não é devem haver, é deve haver. A impessoalidade do verbo haver também passa para cá, mesmo ele estando numa locução verbal. A locução verbal aqui é deve haver. São os dois verbos que, no fim das contas, né, como se fosse um único verbo, né, corresponde a uma única ação, tá certo? Outro exemplo, é muito comum as pessoas colocarem isso aqui no plural, né? Houve muitos problemas durante a reunião. As pessoas dizem muito houveram, né? Só que aqui, esse houve está no sentido de existir, né? Existiram muitos problemas durante a reunião. Gente, faz a troca. Fazendo a troca pelo verbo existir. Se o verbo existir se encaixar, significa que você vai usar o verbo haver no singular, independente do verbo haver aparecer no passado, no presente ou no futuro. Faz a troca pelo verbo existir. Se ele se encaixar, ele fica no singular, o verbo haver fica no singular, tá certo? Agora, um outro exemplo de verbo que também é impessoal é o verbo fazer. O verbo fazer, quando ele tiver sentido de tempo decorrido, ele também funcionará como um verbo impessoal, tá? Por exemplo, fazia 15 anos que ele não voltava aqui. Perceba que esse fazer não é no sentido de executar, de realizar uma ação, né? Mas é de tempo. Por isso que ele ficou no singular. Não é faziam 15 anos, é fazia, tá? É muito comum também a gente ouvir exemplos como fazem 2 semanas que eu não tomo refrigerante, né? Eu até brinco dizendo, né? A gramática normativa, ela não grita nesse exemplo, ela berra. Mas brincadeiras à parte, né? A gente, nesse sentido, o verbo fazer, ele vai ficar no singular, tá? E a oração também é uma oração sem sujeito, tá certo? Outro exemplo de verbos impessoais são os verbos que expressam fenômenos da natureza, tá? Existem outros tipos de verbos impessoais, sim, mas os que eu quero destacar hoje para vocês são o verbo haver, né, com o sentido de existir, o verbo fazer, com o sentido de tempo, e os verbos que expressam fenômenos da natureza, como chover, nevar, né, ventar. Esses verbos que expressam fenômenos da natureza, eles ficam também na terceira pessoa do singular. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!